Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Fernando Henrique, da Comunidade Cristã Nova Vida, voltando ao nosso estudo examinando as Escrituras. Dessa vez vamos comentar sobre um novo estilo de vida, tomando por base o texto de Efésios, capítulo 4, do verso 18. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre o estilo e o comportamento de vida de um cristão. O mesmo apóstolo diz que uma vez que nós morremos para o velho Adão, nós fomos agora ressuscitados em Cristo para uma nova vida. E se temos uma nova vida, é importantíssimo termos um novo estilo de vida. Essa nova vida foi Cristo quem nos proporcionou. Ele nos deu a vida eterna. E agora o apóstolo diz no verso 17, isto, portanto, digo e no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa palavra gentios é o termo usado para pagãos. Paulo também diz que nós éramos pagãos, gentios, incircuncisos na nossa carne. São termos equivalentes na linguagem teológica paulina para referendar que eu e você, se nós não somos judeus, uma vez que no Velho Testamento Deus havia estabelecido judeus e gentios. Gentios são todas as nações além da nação de Israel. Mas Deus não é Deus apenas dos judeus. A salvação é para judeus e gentios. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1. Mas quando chegamos na carta aos Efésios, Paulo agora vai falar, a partir dessa prática da vida cristã, que nós não devemos andar como os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aqui eu quero tomar esse estilo de vida que, antes do apóstolo comentar sobre a nova vida, esse novo estilo, ele traz em contrapartida essa velha vida. O velho homem, o velho Adão, que outrora regia, dominava, governava a nossa vida, em Cristo nós somos uma nova criação. Mas como era a nossa vida, a minha e a sua, antes dessa experiência do novo nascimento? Vamos ver essas características de uma vida, conforme o apóstolo Paulo diz, dos gentios. E a primeira característica que ele traz é que os gentios, no verso de número 17, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade. Essa é uma palavra muito forte e, se formos sensatos e observadores, todos nós, eu me incluo, você também pode se incluir e reconhecer que a vida sem Cristo é uma vida de ostentação, é uma vida de aparência. As pessoas vivem usando diariamente máscaras. Essa vaidade mostra que hoje, no mundo contemporâneo, nós temos muita sabedoria, muito conhecimento, perdoe-me, mas pouca sabedoria. Há uma diferença entre ter o conhecimento e ter sabedoria para aplicar na prática esse conhecimento. Há pessoas que podem ter até um doutorado, um pós-doc em química, mas não conseguir, com todo o conhecimento de química, dominar as drogas através dos seus impulsos, do seu ímpeto para trazer tragédias e consequências desastrosas no seu físico, na sua saúde. Por quê? Porque a vaidade do coração do homem, dessa natureza adâmica, faz desse homem um ser orgulhoso, arrogante, prepotente e que decide seguir o seu próprio caminho, tomar as rédeas do seu próprio caminho e não mais seguir os ditames e as normas do seu Criador. Paulo diz na carta aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 8, que o amor, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O conhecimento ensoberbece, traz a soberba, mas o amor de Deus em nós edifica. Até mesmo para nós corrigirmos os outros numa comunidade, numa igreja, nós não precisamos apenas da verdade. Paulo diz que nós devemos falar a verdade aos nossos irmãos em amor. E esse é um grande desafio
porque o mundo contemporâneo que está aí fora não consegue discernir estas coisas. Nós somos pessoas que éramos e podemos ser, se o velho Adão dominarmos, viver uma vida regida por esse velho Adão. A segunda característica desses gentios está no verso 18. O apóstolo Paulo diz, na primeira parte do versículo, que os gentios são obscurecidos de entendimento, ou seja, a sua mente é cega. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, o apóstolo diz que o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que estes homens não vejam a luz do Evangelho. Obscurecidos de entendimento, obscurecidos na sua mente, sem ausência de luz, a luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus, que quando entra em nossa vida, vem a dissipar todo o espírito de engano, tudo aquilo que estava em oculto vem à tona pela luz. Além disso, uma terceira marca dessa vida dos gentios é que eles são alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Como suas mentes estão cegas, como seus olhos espirituais estão obscurecidos, como consequência, esses gentios vivem uma vida alheia. Uma vida totalmente aquém, contrária, reversa da vida que Deus projetou. É por isso que o apóstolo também diz, ainda nessa mesma carta, que nós que estávamos em trevas, que nós devemos vir para a luz. Levanta-te e resplandece, diz o profeta Isaías, porque a luz do Senhor está sobre ti e vem sobre ti. Mas uma quarta característica é que esses gentios também são marcados pela dureza do seu próprio coração. Veja que um elemento está amarrado ao outro. Se eu tenho uma mente obscurecida, eu tenho uma vida alheia, uma vida totalmente distante e aquém de Deus. E como consequência dessas duas características, o meu coração vai estar endurecido. O meu coração vai estar um coração de pedra. É por isso que o profeta Jeremias disse, vem dias, diz o Senhor, em que eu darei à casa de Israel e a todas as nações um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. E é por isso que o próximo tópico, ainda no versículo 19, diz que esses gentios, uma vez que estão com os corações endurecidos, tornaram-se insensíveis em relação à voz de Deus. Você sabe o que é a lepra? A lepra, na verdade, é uma doença chamada hanseníase, que atinge o tecido epidérmico, epitelial, que é a nossa pele, que protege todo o nosso corpo. Talvez você não saiba, mas a pele humana é o maior órgão que o homem tem. É um órgão. Estamos revestidos por essa epiderme, por esse órgão chamado por nós pele. Entretanto, quando a hanseníase ataca uma pessoa, essa doença traz algo desastroso. A pessoa acometida dessa doença, ela começa a perder a sensibilidade na sua própria pele. É capaz de ter uma queimadura de primeiro grau em sua pele e não sentir absolutamente nada. Um próprio toque, um beliscão, muito comum no popular, é possível de não ser sentido. Por quê? Porque os ramos terminais dos nervos que inervam essa região foram perdidos em função da hanseníase. Uma característica dos gentios é essa, a insensibilidade por conta da dureza do coração, por uma vida alheia em relação a Deus. E eu quero finalizar rogando a Deus que Deus guarde o coração nosso como igreja, para que não sejamos encaminhados por essa natureza adâmica que venha nos conduzir a um comportamento desastroso como esse. Cegos, obscurecidos, alheios, insensíveis e totalmente distantes da vida plena que Deus tem para mim e para você. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, a antítese é fantástica. Agora, quem está em Cristo, nova criação é. Nós fomos criados em Cristo Jesus para o louvor
da sua glória. Deus abençoe. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.